E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus os abençoe. Para nós é uma satisfação estarmos juntos aqui mais uma vez, em um espírito de adoração ao Senhor. Eu vinha pensando o que vamos fazer no culto. Temos que levar algo para Deus. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo, as festas que o povo fazia, o Senhor diz: vocês nunca apareçam diante de mim de mãos vazias. Então, o que é que você trouxe hoje, dentro do seu coração para Deus? Nós não podemos chegar de mãos vazias. Às vezes enfrentamos muitas dificuldades. O povo no Antigo Testamento, eles não chegavam de mão vazia. Não traziam trigo, trazia azeite, trazia 2 pombinhas, pobre. Eu não estou me referindo a dinheiro, estou me referindo ao coração, à adoração. Como é que você cantou nessa tarde? Eu sei que o irmão Daniel colocou tudo que ele sabe para acompanhar os hinos, que Deus deu para ele o dom. Samuel cantou com tudo que sabe, você adorou com tudo que tem. O profeta disse que até a oferta faz parte da adoração. Nunca uma nota rasgada, suja, você coloca na salva. Nem que seja pouquinho, mas você coloca sempre a melhor. Para Deus, o povo de Israel começou a relaxar e trazer aquele boi cego e um manco. E o Senhor disse que a sua mesa estava cheia de vômito. E aquilo trouxe indignação para Deus. Deus ficou indignado. Deus abençoe a todos vocês. Nossa leitura está em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 19, vamos até o verso 27, e depois Filipenses 2:16. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio,
Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como desferindo golpes no ar, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado, ele disse, desqualificado em outra tradução. Filipenses 2:16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Pai Celestial, ajuda-nos nesta noite. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos. Usa como o Senhor querer usar e abençoa cada um dos teus filhos através da internet por toda parte, Pai. E nos ajuda aqui nesta noite. Fale conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Poder sentar, meus irmãos? Claro que a gente tem que ter um tema, né? Tem que ter uma mensagem, tem que ter um ministério, né? Como diz São Paulo, né? Não como desferindo golpes no ar, né? Não como uma coisa incerta, né? Tem que ter um ministério, né? O tema é o play, a autoridade máxima da esposa, né? Ontem nós falamos também sobre o play e a autoridade máxima, né? Eu tirei isso da mensagem. Tirei da mensagem do irmão Brano, né? O pastor Osmar sempre dizia assim que os seus temas eram tirados da mensagem. Ele achava uma frasezinha, colocava como tema, né? E Jesus também, o seu tema era a palavra, né? E o tema dos apóstolos era Jesus Cristo. Hebreus 13:8, São Paulo disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus é o nosso tema, é o tema principal. E eu creio que a gente tem assim uma obrigação de passar para vocês aquilo que Deus vai nos mostrando dentro da mensagem, na medida que vamos ouvindo, apertando o play, e na medida que vamos lendo a Bíblia, vamos lendo a mensagem, Deus realmente vai mostrando algo que a igreja tem que realmente participar, comer isso aí, que seja a mensagem. Mas há um problema, é o examinar. O povo tem que ser mais sábio, né? Mais prudente, como o povo de Bereia, né? Eles examinavam, mesmo que o apóstolo Paulo estava pregando, ele era profeta, mas eles examinavam para ver se estava de acordo com a Escritura. A Escritura chama eles de um povo nobre, é um povo que examina. Então, é aquilo que eu disse, nós viemos na igreja, né? Nós ouvimos a mensagem, ouvimos a Escritura que foi lida, voltamos para casa, será que nós nos interessamos pela mensagem? Vamos examinar aquelas escrituras, aqueles parágrafos, porque o que nós estamos trazendo aqui, existe um ponto principal. Nós não estamos falando de cura divina, não. Nós não estamos falando da mensagem da primeira e segunda etapa. Ela já ficou para trás, né? Nós estamos trazendo aqui a terceira etapa em sua essência, né? A sua essência. Nós estamos aqui dentro de águas profundas da palavra. Nós estamos aqui num lugar que dá medo. Quando se fala de um lago profundo, dá medo.
Quando se fala de um lago profundo, se você não sabe nadar, você vai morrer. Então, paira a morte naquele lago. Paira a morte daquele rio. Você sabe que a mensagem de Noé tinha vida, mas também tinha morte. Depois que Noé entrou na arca, aquelas águas que salvaram Noé, matou todas aquelas pessoas. Destruiu tudo. As mesmas águas. É a mesma mensagem. Que está te dando vida, porque você está aceitando. Agora, no momento que você rejeita essa mensagem, você vai morrer. Às vezes nós falamos mensagem, às vezes o povo não sabe o que é mensagem. Terceira etapa, 7 trovões, às vezes as pessoas também nem sabem o que é 7 trovões, né? Por isso a gente pergunta, o que é que você veio fazer no culto? Trouxe alguma coisa? É como a menina aquela, a professora da escola dominical dela veio, ela estava morrendo, ela tinha cuidado dos irmãos, tinha cuidado da sua mãe, e não teve tempo de ir para a igreja, não sobrava, porque ela estava na função de cuidar da mãe, e ela estava morrendo. Aí chegou o dia dela morrer. Seus irmãos eram vadios, né? Aí a professora disse, você faltou tantos cultos, e o que é que você vai apresentar para Deus? Veja, ela lavava a roupa, limpava a casa, fazia comida. Ele disse, olha, eu vou mostrar para ele as minhas mãos, tudo calejada. Ele entenderá. Então, o que é que nós vamos mostrar para Deus? Que vamos apresentar para Ele? Não, eu saí daquela igreja, o pastor estava errado, não estava pregando certo. E o que você tem para mostrar aqui, diante do trono branco? Aí você vai chegar diante do trono branco, você vai ter que ter alguma coisa para mostrar. Você saiu de lá, mas o que você tinha? Você não pôde ajudar aquele povo, já que o pastor estava errado, chamava ele, ó, pastor, está aqui, ó. É o parágrafo 7 da mensagem da ordem da igreja. Venha a mim privadamente, me mostre onde eu estou errado. Mas você não tinha nada. Você não procurou ajudar aquele povo? A menina disse, eu vou mostrar minhas mãos, ele entenderá. Agora, veja que São Paulo disse, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Ficamos 50 anos na igreja, 30 anos nessa mensagem, e guardamos o quê? Ele disse, retendo a palavra da vida, guardando ela, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente. Aí no final da vida você correu em vão, trabalhou inútil, perdeu todo o seu tempo de vir na igreja, porque você não trazia nada. Você só olhava defeito de um, defeito de outro, parecendo que você estava certo ou certa, né? É isso que você vai apresentar para Deus? Ah, Senhor, tinha uma irmã lá que tinha uma saia rachada, outra estava de mini saia, outra cortava o cabelo, né? Outra se pintava, né? É isso que você vai apresentar para o Senhor? É como o irmão do irmão Brana disse, ele entenderá, Billy. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. E o assunto hoje, na verdade, é o play. Veja, depois da partida do pastor Osmar, nós ficamos aqui com o assunto do play. Depois da partida do irmão Brana, também ficou o assunto do play. Você sabia disso? Depois da partida de Moisés, o assunto era o play. Veja o que Moisés disse, não te aparte
das palavras dessa lei. Manda ensinar os filhos lá enquanto está trabalhando, no caminho, na viagem. Veja bem, o play está em toda a Bíblia. Eles chegavam na sinagoga, tinha que apertar o play na sinagoga, o play de Moisés. Então eles pegaram o play de Moisés e deram para Jesus. E Jesus disse, leu, apertou e diz, hoje se cumpriu essa escritura. Na mensagem ouvi, mas agora vejo, veja que o irmão Brana disse, quanto de vocês apanham as fitas? Quanto é que de vocês que levam as fitas daqui? Hein? E ele diz aí, vocês ouviram? Então não era o play no seu dia? Vocês ouviram ela? Tem falado dela? Agora, o play é a autoridade máxima da esposa. Não é o pastor a autoridade máxima, é o play. Porque tem um ministério ali no quíntuplo que é a chave. Não é apóstolo, não é pastor, não é evangelista, não é mestre, é profeta. Porque se teve um profeta para revelar, teve que ter um profeta para ver essa revelação. Essa aí é uma frase do pastor Osmar. Na mensagem, o quíntuplo do dia. Então, o irmão Brana pergunta, quantos de vocês pegam as fitas? Levam para casa, vão examinar ela. Hoje não precisa levar fita, não precisa comprar fita hoje. Antes a gente tinha que comprar as fitas de Goiânia, a gente tinha que comprar as fitas lá de Jeffersonville. Não, hoje vocês têm o celular. O play está aqui dentro, aqui. Cada um tem, até as crianças têm. Agora, o que você está fazendo com isso? O Espírito Santo nos apertando aqui nessa noite. Quantos de vocês apanham as fitas? Vocês ouviram? Senhores, é este o tempo? Vocês ouviram a fita, o tema, Senhores, é este o tempo? O profeta está falando isso aqui em 65. Ouvi, mas agora vejo. Vocês já ouviram aquela... Porque dali você vai partir para os 7 selos. Então, esse é o nosso tema hoje. Vocês têm ouvido o play de Apocalipse 10, 8 a 11? Então ele disse, nós não mostramos aquelas revistas e coisas um ano antes daquilo acontecer? A ciência está perplexa com isto. Ali estava o Senhor Jesus coroado e usando aquela peruca branca como você vê na Bíblia. Em Apocalipse 1 e Daniel, juiz supremo do céu e terra. O que o irmão Brana estava fazendo aqui? Incentivando a igreja, relembrando a igreja, os ministros. Vocês não ouviram, senhores, é este o tempo? Nós não estamos fazendo uma doutrina disso, mas você precisa desse play, porque ele é a autoridade máxima. É através dele que você obtém a fé de arrebatamento. Mensagem à ordem da igreja, parágrafo 10. Note bem, ordem da igreja de 1963 foi pregada, parágrafo 10. Isso não é coisa da nossa cabeça, meus irmãos. Quando a gente decidiu sobre esse play, a gente nem sabia desses parágrafos. Uma revelação. Hoje Deus vai mostrando os parágrafos, as mensagens. Olha, irmão Brana chamando a atenção da igreja. Vocês não apanham as fitas? Ele pergunta. Vocês ouvem?
Senhores, é este o tempo? Ele estava lembrando o quê? 28 de fevereiro de 1963, a revelação dos 7 selos, as fotos que a ciência tirou. Para isso, vocês têm que apertar o play, pegar a fita. Senhores, esse é o tempo. Aí você vai pegar a fita, vai largar lá, e não vai apertar? Parágrafo 10. Agora, direto, peço. Se em alguma ocasião qualquer dessas coisas for questionada, que esta fita seja tocada diante dos membros desta igreja, veja, em suas reuniões, ou antes da reunião, pouco antes da reunião começar, a fita era a autoridade máxima, é a autoridade máxima. Depois que Mombrana partiu, foi a mesma coisa depois que Moisés partiu. Ficou o play de Moisés, a fita, o livro, o Pentateuco, aqueles 5 livros. O sacerdote tinha que guardar. O sacerdote só lia, sabia disso? Tinha que ter um profeta para poder interpretar. Ele lia e tinha que chamar o profeta. Naquele dia, estava Deus profeta na sinagoga. Nós, sacerdotes, estava lendo a mensagem. Até que vem João, profeta, e diz: o Cordeiro saiu do trono. A intercessão terminou. Ele subiu com um novo nome, desceu com um novo nome. Então, toque a fita onde? Toque para o povo, então. Tem dúvida? O dia que tiver dúvida aqui, vamos tocar a fita. Ele falou aqui, ó. Mas como vocês têm na palma da mão, vocês tocam em casa. Toca no trabalho. Põe essa fita e toquem-na. Veja que o povo da primeira e segunda etapa estão tocando a fita de Apocalipse 10, 1 a 7, quando já é para tocar do 8 ao 11. Então, igual Pedro estava atrasado, Deus já estava trabalhando, era com Paulo. A dispensação agora era de Paulo. Agora a dispensação é da esposa, é de João, não é de Brana mais. Põe essa fita e toque-na. E que a congregação aqui entenda que esses homens têm o dever para com Deus, conforme seu juramento nessa igreja, de ajudar a manter esses princípios. Talvez vocês discordem deles. Se eu deixar vocês dirigirem, então eu discordarei de vocês. Temos que ter alguma fonte em algum lugar, onde tem que haver uma autoridade máxima. Olha aqui. E da melhor forma que sei, estou entregando sobre o Espírito Santo, deixando que ele seja a minha autoridade máxima, e que esta fita seja a autoridade máxima para vocês nestas questões. O quê? Essa fita, esse play. É de fita, passou para VCD, passou para CD, passou para DVD. Hoje, essa fita está aqui. É a autoridade máxima ali. Você vê que nós usamos os dois. Apocalipse 10, 1 a 7, os livros, a voz de Brana, e depois nós vamos a Apocalipse 10, 8 a 11, nós vamos ouvir aquele que viu a palavra revelada. Você vai, aquele que viu a palavra revelada. Então a fita, o play, é a autoridade máxima.
Não é a mensagem do seu pastor, não. Você pensa que é a mensagem do seu pastor que você elegeu na igreja? Não. É do mensageiro. É do homem que Deus abriu os olhos para ver. A palavra revelada. Deus e simplicidade. Esse aqui é Urim Tumim. 106. Assim agora, ouça cada palavra, capte isto e se você está ouvindo isto aonde? Nas fitas, ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Não diga nada senão o que o play diz, de João. O povo já está mandando para a África o play deles. Não funciona, não dá fé de rapto, é morte. O de João que é vida. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz, está vendo? Agora, por quê? Algumas dessas coisas, nós vamos entender bastante quanto a isto agora. Qual o motivo dela ser mal entendida? Está vendo? Qual é que é o motivo disso ser mal entendido? De apertar esse play e ser mal entendido? Nos dias de Apocalipse 10, 1 a 7, também foi mal entendido. Esses livrinhos, as denominações bateram contra os livros do irmão Branham. Hoje o povo da mensagem, na terceira puxada, batendo contra o apertar o play. Gente, ele não foi mais um. Não, ele foi aquele um, aquela pessoa, aquele que Deus chamou para ver a palavra revelada. Então, e não fale em dizer apenas o que a fita diz. Fique com o ensinamento desse play. Não diga nada mais. Está vendo? Por quê? Eu não digo isso de mim mesmo. Olha, irmão Branham, eu não estou falando isso de mim mesmo. Ele está introduzindo os 7 selos, Deus em simplicidade, dedicando a reforma do tabernáculo. Eu não digo isso de mim mesmo, é Ele que o diz, é Deus. Veja, e tantas vezes confusão. As pessoas se levantam e dizem, bem, fulano de tal disse que isto quer dizer tal e tal. Gente, para de ficar acreditando no fulano de tal, do que o ciclano falou, o beltrano. Fique com o que a fita diz. Fique com o que o play certo, o de João, diz. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Nós estamos começando, 2 anos, pregando sobre esse play. O rapto pode ser hoje, pode ser amanhã, pode também ser daqui a 100 anos. Mas Deus vai ter alguém sempre para poder defender esse play do dia. Pode ser daqui a 10 anos, não sabemos. Mas ele vai ter alguém para defender. Ele teve um Josué, teve um Caleb. Veja que ele tirou Saulo lá do farisaísmo para começar uma nova era. E foi um profeta, ele era profeta. As eras começou com profeta, fecha com profeta. O rapto tem um anjo, mensageiro, profeta, para precursar esse rapto. Quem é? É aquele que viu a palavra revelada. Senão você estava enganado com a dualidade, com
a ressurreição isolada. Se você estava aí enganado com esses encontros, essas viagens para cima e para baixo de jovem, recanto e isso e aquilo, você estaria enganado, ludibriado, marchando para a grande tribulação. E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Mas fulano falou isso. Não quero saber o que fulano disse. Eu quero saber o que é que ele disse. E se eu não entender, eu vou ouvir toda a série. Quarto selo, irmão Brando, se você não entendeu, não tente fazer uma doutrina em cima, você escute toda a série. Escute uma vez, duas vezes, vai apertando esse play até que Deus ilumina isso para você. Esmina 143. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região, e depois desse mensageiro se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Mas, naturalmente, todos esses que saem nem sempre aprendem. Quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Tem muita gente que tinha que se retratar. Na mensagem Poderoso Conquistador, o irmão Brana disse que João é vidente, não é só profeta, é vidente. Aí você vai pregar e diz que não era profeta, se retrata. Você tem que realmente falar o que o mensageiro tem falado. Ele disse aqui, ó. Lembre-se, Paulo advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera. Por isso eu leio. Isso aqui é a autoridade máxima. Isso aqui é o documento. Isso aqui é o meu dever de casa. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. É mandamento do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiram acolá. E logo a mensagem não é mais pura. Logo aquilo já não é mais pura. E quando você vai comprar azeite de oliva, leia o rótulo. Aí você vai ver azeite composto, azeite de oliva e óleo de soja. Ou então óleo de algodão, girassol. A mensagem composta. A mensagem não é mais pura. Por isso eu disse, você volta para casa durante a semana, começa a examinar. Vai ouvindo. Para de ficar intertido com essa serpente encantadora. A internet é uma serpente encantadora. A gente que tem o problema de diabetes, vão escutar um médico fazendo uma propaganda, uma mensagem tão linda. Ele conta do pai dele ou da mãe dele que estava lá e ia quase morrer, ia ser amputado. Né? E no início ele disse que vai dar tudo de graça, mas no final custa 500, mas vai sair em 10 vezes de tanto. No final você tem que comprar. É uma mensagem, né? Encantadora. E assim os falsos mestres e pastores e profetas têm mensagens encantadoras. Mas no final ele vai te atrapar, ele vai te pegar, te laçar. Vai conquistar seu coração, sua cabeça. Quanto mais crentes de cabeças levianas, e é o que não falta,
é crente de cabeça leviana. Então ele diz, eles tiram um pouco aqui, um pouco ali, e logo a mensagem já não é mais pura, e o avivamento declina, morre. Como devemos ser cuidadosos em ouvir quantas vozes? Uma. Está aqui. Está aqui escrito. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz. Aí alguém disse, não, mas o pastor fulano falou isso, falou aquilo. Qual? E este? O que é que falou? Tem que ouvir esta voz. Porque essa voz encaixa com a voz do sétimo anjo. É. A voz do sétimo anjo encaixa com a Bíblia. Então a mensagem já não é mais pura. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz? Porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Paulo demonstrou-os a dizer o que ele dissera, assim como Pedro fez. Ele advertiu-os que ele próprio, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha sido dado por revelação. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros! E depois dizer o que tem sido dado para dizer às igrejas. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. São Paulo. Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Jesus disse, está escrito. Satanás disse, está escrito. Foi até que Satanás cansou. Satanás não tinha nada para combinar, para encaixar, para conferir. Jesus tinha. Jesus era a palavra. Se você não é a palavra, Satanás vai te vencer. Você tem que ser a palavra. Quando você é batizado com o Espírito Santo, selado na alma, você é a palavra da hora. Satanás não vai vencer essa palavra. E São Paulo diz, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Tem gente que acha que tem uma pregação melhor. Gente, a pregação melhor está aqui. Está nessa voz aqui. O pastor Osmar estava pregando, baseado a um homem aqui que pode acender a luz. O que Billy Graham ia pensar? Que homem é esse, então, que pode acender a luz? O homem era Brana. Não era Billy Graham. Billy Graham não acendeu a luz nem do batismo em nome de Jesus Cristo. E qual homem que acendeu a luz aqui no Brasil dos trovões revelados, da tenda já cumprida, aquela profecia, do novo nome revelado? Qual foi? Osmar Rodrigues Costa. Joaquim não, ele não acendeu essa luz, ele acendeu a luz da Santa Ceia de Malaquias 4, que veio para restaurar. Ele acendeu a luz do batismo, da deidade, da unidade de Deus, mas da terceira puxada não. Deus tem um para acender. E Apocalipse 22, 18, ele diz, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, o play de João é a autoridade máxima. É a autoridade máxima. É esta voz
que estará ali no trono. Quando você rejeita ele aqui, que aqui é um tribunal de juízo, você vai ter que enfrentar essa voz no trono branco. O Brasil vai enfrentar essa voz no trono branco. Porque essa voz aqui é a autoridade máxima. Essa mensagem vai até 2040, uma geração. Deus te abençoe.